Amém. Acho que a questão da sabedoria que você falou aí, acho que é essencial, né? Os irmãos sabem bem a diferença entre sabedoria, conhecimento e entendimento. Acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né? O que é conhecimento, o que é entendimento, o que é sabedoria. Tem hora que a gente meio que confunde um pouco, né? Ou não tem um discernimento completo. Dá um exemplo bem simples aqui, matemático, né? A gente pega o Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Bem simples, né? Bem simples, né? Bem simples. É um conhecimento. É um conhecimento, né? Por exemplo, eu conheço o teorema, tá? Eu conheço o teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza. O que isso resolve na minha vida, né? Então, para servir para alguma coisa, eu tenho que ter entendimento desse conhecimento, né? Qual que é o entendimento? Né? Assim funciona um triângulo retângulo, né? Triângulo, 3 lados, um lado, ambos 90 graus, né? Então, um lado adjacente, né? O outro oposto, a hipotenusa, que é o ângulo maior, quer dizer, então o tamanho maior é igual à soma do quadrado desses dois lados. Então, é o entendimento. Eu conheci, agora eu entendo o que é, né? Agora, o que eu vou fazer com isso, né? Para que vai me servir isso? Aí entra a sabedoria. Como aplicar o conhecimento, né? Digamos assim, eu estou diante de um prédio de 2 andares. Eu estou a 5 metros do prédio e quero colocar uma escada até no topo do telhado. Quer dizer, eu sei a altura do prédio, eu sei a distância, quer dizer, eu conheço 2 catetos, né? O adjacente e o oposto. E quero saber o tamanho da escada para ligar do meu pé até no telhado. Preciso calcular a hipotenusa. Quer dizer, eu conheço a distância do prédio, eu conheço a altura e agora eu quero saber o tamanho da distância. Eu conheço 2, quero só um outro. Então, x ao quadrado é igual, né, a ao quadrado mais b ao quadrado. Quer dizer, aí eu consigo achar o tamanho da escada. Quer dizer, eu tive a sabedoria para aplicar aquele conhecimento. É sério? É sério? Um exemplo assim, só para a gente entender, né, o que é sabedoria. Não adianta nada eu conhecer se eu não entender. E não adianta entender se eu não pôr em prática. Então, a sabedoria é como pôr em prática aquilo que eu conheço. Né? Como pôr em prática aquilo que eu conheço. Agora, espiritualmente, a mesma coisa. Né? Que nós estamos falando, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Amém. Temos que conhecer a Cristo. Agora, além de conhecermos a Cristo, nós temos que ter a sabedoria do Espírito para como aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, se apenas conhecer a Cristo e guardar isso para mim e não aplicar, eu vou ser infrutífero. Né? Não vou ter, então, dizer, então a sabedoria é essencial para eu colocar em prática isso na minha vida, né? Aquele texto que eu li de 1 Pedro, 2 Pedro, né? Capítulo 1, depois que ele fala a respeito da promessa, né? Aí depois ele continua, né? Por isso associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, né? Com conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio, virtude, com virtude, perseverança, fraternidade, o amor, né? E essas coisas existindo em vós aperfeiçoando, né? Quer dizer, vai nos dar a habilitação que a gente precisa, né? Aí no versículo 8, né? Por essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz que não sejais inativos nem infrutuosos, né? No pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, então nós não podemos ser infrutuosos no conhecimento, né? Então essas coisas existindo em nós vai nos tornar sendo frutuosos, quer dizer, vai nos fazer dar fruto. O que é dar fruto? É pôr em prática isso, né? Então, acho que o Pai está requerendo de nós é justamente isso, né? Aplicar o que o Pai tem nos dado. E vamos aplicar onde? No céu? Não, é aqui, né? É aqui na Terra. Então, esse conhecimento tem que ser aplicado, então, tem que ter a sabedoria do Espírito na nossa vida. Tem que ter um entendimento para saber o que o Pai quer dizer com todo esse conhecimento que Ele tem nos dado, né? Esse discernimento mental. Meu espírito está claro, muita coisa é assim, né? Em espírito a gente tem convicção, mas nossa alma não entendeu direito ainda, né? Questão do mundo do espírito mesmo, né? Já estamos na presença de Abraão, de Isaac. Cara, como assim, né? Nós já estamos lá. Então, eu tenho esse conhecimento, mas minha alma não entendeu direito ainda. Como que eu vou me relacionar com Abraão, com Paulo? Já morreram. Como vai ser esse relacionamento? Né? Então, assim, eu preciso do entendimento, né? E para que, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? O que vai influenciar isso no meu dia a dia? Né? Como que eu vou influenciar o mundo com isso? Quer dizer, aí entra a sabedoria, né? Então, é importante esse trabalho do Espírito nos dando esse conjunto, né, de
virtudes do Pai, né? Conhecimento, entendimento e sabedoria. Para realmente trazermos esse conhecimento que é do mundo espiritual para o mundo natural e realmente darmos frutos e fazermos diferença realmente, né? Na vida das pessoas. É que o Pai está requerendo da gente. Aí sim. A gente fica observando em Paulo um monte de teorias e de princípios que a gente estuda e não sabe para que usa. Eu vejo muitos professores de inglês criticando, né, o ensino em inglês natural que é dado corriqueira há milênios aqui. Milênios não, há alguns séculos. A gente termina o ensino médio, só sabe fazer o verbo to be muito mal. Muito mal o verbo to be, quando vai precisar de usar o plano do inglês. Tem que começar do zero mesmo, porque não se viu muita coisa. A gente não se preocupa com isso, né? Como trazer a nossa prática. E são muitas coisas que a gente vê. A gente estuda sobre aquilo, mas nunca foi desenvolvido em nós o entendimento para colocar em prática, trazer para a prática. É muito importante isso, principalmente para nós hoje. É o que precisamos pôr em prática todo esse entendimento que é nos dado espiritualmente, porque como nós saímos, né, com o Paulo, principalmente na igreja presbiteriana, que tem uma barreira, né, bloqueio, né, só vamos usar o termo aqui, bloqueio, não estava falando sobre isso, questão de envolver com os espíritos e tal, apesar de ter uma profundidade muito grande, como eles têm uma linha de estudo bíblico muito bom mesmo, se a gente olhar para os que eu vejo até das denominações aí, eu acho que é um que mais está alinhado no entendimento, para abrir a mente. Fala de coisas assim gloriosas, mas não consegue pôr em prática. E acaba se perdendo porque num simples detalhe, eu vejo, mas faz uma diferença enorme para eles por conta da predestinação que tanto os impede de avançar. Mas no quadrado da hipotenusa, enquanto o João falava antes, sua mãe ficava assim, está faltando uma coisinha. O João Paulo falando dele, está faltando uma coisinha. E agora essa coisinha chegou. Foi exatamente essa palavra, né, sobre o significado, né, do entendimento, da sabedoria e tal. E fechou. Muito, muito boa palavra. Amém. Porque, irmão, esse nome bonitinho que o senhor falou aí, né? Na minha época, eu tinha cabelo ainda. Aí começou a falar de bicho, nossa mãe. Foi lá atrás, quando eu era criança ainda. Mas aí o senhor falou dessa palavra, e bem falada, e eu sempre estava comentando, né? Sobre todas as palavras que foram faladas, eu estava comentando, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu tenho conhecimento, mas está faltando alguma coisa. A palavra está vindo, mas está faltando alguma coisa. É praticar. É fácil? É não. É não. Eu vou dar um exemplo. Quem ama uma pessoa que faz um mal para você? Quem é esse que ama? Eu digo mal, não é um malzinho de porque ele ração o meu cabelo, não. Não é isso, não. Mas é um malzinho daquele de botar você para uma cova. Eu vou amar essa pessoa, e aí? Isso é pergunta para todos, viu? Pode se perguntar nisso. Pensar é uma coisa. Agora, sentir na pele e agir com o amor do conhecimento que estamos tendo, aí botar isso em prática vai ser uma prova. Vai ser uma prova. Eu estou dando um exemplo, mas tem muitos exemplos. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, nesse realmente sistema, que é um sistema muito malzinho. Então, para a gente colocar em prática o que nós estamos tendo de conhecimento da palavra do Espírito Santo, não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. A gente pensar é uma coisa, de uma pessoa fazer um mal para a gente, o que é que eu faço? Ah, eu amo, vou amar.
É bom demais. Como no outro, né? Agora, quando sentir na pele, aí eu quero ver a situação, como é que vai ser. Se eu vou reagir do meu eu humano, se eu fizer isso, eu não me esvaziei do meu eu humano. Eu não estou alimentado totalmente do Espírito, do conhecimento da palavra. Eu conheço, mas não alimentei. Não botei em prática. Então, para se vender alguma coisa, isso é para todos, tá? Não. Então, irmãos, é botar em prática, não só é conhecer, não. É botar em prática. E outra, viu? É onde nós estivermos. Em qualquer canto. Às vezes eu estou dentro de um banheiro, bati o braço, já vem aquela palavrinha, né? Santa. Não vem? Então é isso que tem que ter a sabedoria para. Pô, segura essa danada dessa língua, segura esse danado desse pensamento. São muitas coisinhas pequenas, mas é pequena, mas é muito poderosa. A gente sai do nosso prumo de conhecimento da palavra. Mas Então, exatamente nas pequenas falhas que nos impedem de prosseguir para as grandes vitórias. pronto, a conclusão que eu falo aqui é o que eu ia comentar agora. São nessas pequenas coisinhas que nós crescemos, né? Como cristãos, com o conhecimento da palavra. Amém. É só para todos vocês, todos nós, vocês não, todos nós, ficarmos ligados nessas coisinhas. Esse controle. Porque Amém. conhecimento nós temos. Então, para isso, botar em prática, onde nós estivermos. Aí é que Amém? o entendimento é a sabedoria, justamente, né? Conheço, saber onde que eu vou aplicar e aplicar, né? Saber conhecer a sabedoria. Ter o controle, né? Do Ter o que vier controle. na mente, opa, já deixa de lado. Amém. 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 E a questão do Provérbios fala da sabedoria, que ele fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Isso. Então, se eu temo ao Pai, não de ter medo, mas se eu reconhecer quem é o Pai, e aí, se eu não fizer, eu vou perder minha comunhão com Ele, não pelo medo do castigo, mas eu vou perder a comunhão, né? Quer dizer, então, eu vou fazer o que a palavra diz, porque eu não quero perder isso, né? É o que o Davi fazia muito bem, né? Pai, não me afaste dessa espírito, né? Quer dizer, não permite que eu me afaste de ti. Então, esse temor de perder a comunhão do Pai tem que ser muito mais forte do que a minha reação de não amar, né? Com certeza. Então, a sabedoria, nesse ponto, de nos dar esse entendimento, essa prática, né? Realmente é isso aí, no dia a dia, que é mais difícil em casa, né? No relacionamento com o filho, com a esposa, realmente já reage de cara, assim, né? É o que realmente temos que estar buscando no Pai mesmo, essa sabedoria divina, com certeza. Amém. Muito bom. Amém. Sormando, tudo isso que você falou se resume em uma coisa só: ser Jesus, ser Cristo Amém. Jesus. Amém. Amém. Como é que eu vou ser Cristo Jesus? Né? Como você falou, é fácil amar o inimigo, é fácil. No princípio, a Bíblia não manda você amar seu inimigo, manda você orar pelo seu inimigo. Então, a Bíblia, o primeiro passo, Sam, é orar pelo seu inimigo. O segundo é que você, depois disso, você vai começar a amar. Porque quando você começa a orar pelo seu inimigo, você começa a ser Cristo Jesus para o seu inimigo. E Amém. isso vai no seu coração e vai fazer com que você ame o seu inimigo. Vai ser uma coisa natural. A gente não pode querer fazer as coisas espirituais com as coisas naturais. Então, não adianta eu querer amar meu inimigo pela forma natural, humana. Mas eu tenho que amá-lo pela forma de Cristo Jesus. Né? Eu estou vendo assim, nós podemos começar a declarar isso um para os outros. Isso vai haver uma transformação, né?
Hoje eu botei um versículozinho lá de Provérbios que fala o seguinte, né? Resumindo, né? Diz assim, que a língua tem o poder da vida e da morte, e que nós vamos nos alimentar disso. O que é que Salomão queria dizer? Queria dizer o seguinte, olha, a palavra que você proferir, você vai ter que se alimentar dela. Se você profere palavras de amor, você vai se alimentar de amor. Se você profere palavras negativas, você vai se alimentar das palavras negativas. Então, o que é que a gente deve fazer? Aí, depois desse versículo, eu botei várias declarações, né? O que nós somos, o que nós devemos ser, né? Nós devemos ver em nossos filhos. Amém. Eu quero ver, por exemplo, assim, meu filho me desobedece ou me entristece meu coração. Eu vou falar, meu filho não presta, meu filho não me ama. Tudo que você falar, você vai colher. A língua vai fazer com que você fale aquela palavra, e aquela palavra vai ser colhida, vai ser o seu alimento. Então, você está gerando algo que você não quer. Então, é muito difícil, né, a gente controlar a nossa mente, ou renovar a nossa mente em relação a isso. Mas o que nós devemos fazer é sempre declarar coisas positivas. Independente para quem seja e para quem for. Né? A palavra fala o seguinte, onde você chegar, deseje paz. Porque se a paz tiver, fica. E se não tiver, o que é que acontece? Volta para você. Então, não é só a paz, ali é um exemplo, é paz. Mas qualquer coisa que você diga, seja de mal, ela volta para você. Seja de bem, ela volta para você. Esse é um treinamento. É isso que Paulo falou, né? É a sabedoria de colocar em prática aquilo que Jesus falou. Olha isso aí. É conhecimento. Esse conhecimento você pode colocar em prática com sabedoria. E isso vai fazer com que você se transforme cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Né? Eu vejo aí, esse reino, né? Eu botei até o versículo de Lucas 11, 20, né? Em Mateus, Jesus fala o seguinte, quando ele está pegando os discípulos, ou como é que eu poderia dizer? Selecionando os discípulos que vão segui-lo, né? Ele dizia para os discípulos assim, está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Só que quando ele começou o ministério, começou a fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse, lá em Lucas, ele fala o seguinte, e é chegado o reino de Deus. Porque ele estava expulsando demônios e os fariseus estavam dizendo, ele expulsa demônio por demônio, né? Ele disse, olha, se eu faço a vontade do meu Pai, é porque o reino dele é chegado. Então, quando nós começamos a fazer essa vontade do Pai, o reino é chegado em nossas vidas. O reino é chegado no corpo multimembrado. Então, quando eu, por exemplo, consigo orar pelo meu inimigo, ou o que eu chamo de inimigo, que pode nem ser meu inimigo, né? Mas é como o Ronaldo fala, pode ser até meu amigo que está me despertando, né? Então, isso vai trazer o reino de Deus para a minha vida, o reino de Deus para a vida da pessoa que eu estou orando, e o reino de Deus para o corpo multimembrado que eu participo. Então, uma das obras maiores que nós temos que fazer é trazer esse reino à existência. Esse reino já foi estabelecido. Jesus disse que o reino chegou, já está, já. Agora, a maior obra que nós vamos fazer é trazer esse reino à existência em nossas vidas. Amém. Eu estava falando, né? Sobre a crise financeira do mundo, isso, aquilo outro, né? Hoje, Paulo, eu estava conversando com o doutor João, antes da reunião, né? Imagina. Doutor João, isso, Paulo, a crise. Eu disse, doutor João, se eu for olhar o mundo, não olhar o que o Pai está colocando no meu coração, eu vou me contaminar. Então, eu prefiro não olhar o que o mundo está dizendo, mas olhar o que a promessa do Pai tem para mim. Amém. O mundo está dizendo lá fora, se eu for repetir, eu vou me alimentar disso. É isso que o Salmo está falando, né? O profeta está falando. Se eu for repetir as palavras que o mundo está dizendo lá fora, eu vou me alimentar disso. Então, isso vai ser a realidade da minha vida. Agora, se eu trocar a minha mente e renovar a minha mente
para crer e falar naquilo, a promessa que o Pai me deu, né? Eu creio na restauração daquele empreendimento. Eu creio que o Pai está trazendo à luz coisas que vão acontecer. Amém. Então, é disso que eu vou me alimentar, é disso que meu espírito vai se alimentar. E é esse reino que eu trago à existência, né? É a músicazinha que a gente cantou, Senhor. O reino de Deus não é comer nem beber, mas é justiça, é gozo e é paz. Nós temos que estar em paz. Nós temos que ter gozo, temos que ter alegria nesse reino. E nós temos que trazer a justiça para tudo que a gente faz. A justiça do Pai, não a nossa justiça humana, mas a justiça de Deus, que o Pai é o leão, né? Então, foi maravilhoso. A reunião de hoje foi sensacional. Amém. Eu não sabia disso, Paulo, né? A gente tem o conhecimento, mas a gente tem que ter a sabedoria de colocar esse conhecimento em prática. Isso aí. E vai transformar, trazer esse reino, porque o reino já existe, já foi implantado. Jesus disse que o reino já chegou, mas nós temos que trazer esse reino à existência em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida do corpo de Cristo, muito lembrado. Então, isso que essa revelação, é esse andar. Nós não podemos mais voltar atrás nisso, né? Temos que ir daqui para frente, né? Não olhar para trás. Eu gostei muito do videozinho que Ronaldo botou, né? O Capola, não sei nem, Mário Capola, não sei se é seu nome dele mesmo. Mário Cortella. Ele fala assim, não adianta você querer consertar o que já passou, mas você pode daqui para frente fazer um final diferente. E é isso que nós vamos fazer. Você falou, né? O velho Anselmo, não sei o quê, não sei o quê. É esquecer o velho Anselmo, né? Porque a Bíblia fala, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo avante para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Amém. É exatamente o que ele texto fala, né? É perfeito. Eu quero ver o final. O começo pode ter começado errado, mas da agora por diante eu quero fazer um final diferente. Eu quero o alvo Cristo Jesus, né? Eu quero o alvo, as promessas de Cristo Jesus. Eu quero o alvo, ser a imagem e semelhança do Pai Altíssimo. Então, é isso. Isso é implantar o reino, isso é praticar Jesus. Né? Então, acho que a gente tem que sempre estar sempre palavras de vida e nunca palavras de morte. E isso vai nos alimentar. Palavras de vida, né? Sempre que vier coisa negativa, vamos voltar para a promessa. O que é que a promessa fala? Que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, né? Que ele me vê perfeito aos olhos dele, né? Eu fui lavado e remido pelo seu sangue. Então, veio alguma coisa contrária que diz que eu não sou, né? Eu botei até o hinozinho do Armando Filho, né? Que é lá Romanos 1, né? Nós estamos em Cristo Jesus. Né? E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos o conhecimento da palavra? Temos. Vamos colocar com sabedoria ela agora em prática. Ter saber dizer e falar, e falar, e falar. Nenhuma condenação há para nós, corpo de Cristo mental, que estamos em Cristo Jesus. Cada vez que você fala isso, você vai aumentando, aumentando, sua fé vai aumentando, e aquilo se torna realidade em sua vida, né? Então, veja isso. Então, maravilhoso hoje. Hoje foi sensacional essa explanação, né? E temos o conhecimento, temos muito conhecimento. Você tem razão. Muito foi dado a esse grupo, a esse pedacinho do corpo de Cristo muito lembrado, né? E espero que o Pai muito nos cobre. E nós, com sabedoria, possamos dizer a Ele, eis aqui os talentos que nós multiplicamos. Tu nos desse 10, nós estamos te dando 20. Tu nos desse 10, nós estamos te dando 40. Amém? Amém. Amém. Cai para todo esse conhecimento que estamos sentados com sabedoria. Perfeito. Amém. Amém. Esse texto de novo de Pedro, né? Acho que ele fecha bem, né, isso que o Paulo falou aí.
fala assim no 1 Pedro 1, 2 Pedro 1, o versículo 10 agora. Por isso, irmãos, né? Por isso tudo que nós falamos aqui hoje, né? Por isso tudo que o Espírito nos revelou, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, assim que será suprida a nossa entrada no reino. Tendo esse conhecimento, tendo a sabedoria do Pai, e realmente tendo sabedoria no falar, né? Falando somente coisas positivas e deixando de lado tudo aquilo que possa tirar nossa comunhão e possa nos afastar do Pai, que possa trazer, não bênção, para trazer maldição para quem quer que seja, né? Principalmente em relação à nossa família, filhos, né? Que realmente sai da nossa boca somente aquilo que for boa para a edificação e para a bênção realmente, né? Amém. Amém. Pelo que o Pai tem feito em nossas vidas. Amém. Vamos começar a pôr em prática. Se é para pôr em prática, eu vou começar a pôr em prática agora. Pai, nenhuma doença, nenhuma dificuldade atrapalhe nossas reuniões. Que todos Amém. que estão enrolados aqui nesta família possam Amém. estar presentes todos os momentos que estejamos reunidos. Amém, Pai. Não só hoje, mas todo dia que determinarmos de estarmos juntos, Amém. tratando da tua palavra, do reino, colocando em prática, exortando, como o próprio texto aqui em Pedro fala, Amém. nós estamos exortados, continuar exortando, Mutuamente, né? Amém. mesmo depois de tudo isso, continuar exortando, pontualmente, exatamente. Então, que estejamos juntos, que estejamos todos aqui sempre, que nada nos atrapalhe a estarmos Amém, aqui, porque é nesta unidade que vamos, sim, desenvolver aquilo que tu já tens preparado para nós, manifestar a tua glória, manifestar a tua vontade, colocar em prática, juntos, unidos, como um corpo muito lembrado, em Cristo como cabeça. Amém. 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 Uma semana abençoada, né? Que o mês de abril seja um mês de vitórias e de Amém, amém. transformação de vidas, né? De mentes, nossa mente seja transformada, nossa mente seja realmente possamos estar manifestando a mente de Cristo, né? Nossa mente esteja em sintonia com a mente de Cristo. Então, realmente a vontade dele prevaleça em nossas vidas, né? Amém. Deus sobre cada um de vocês. Realmente saúde, libertação e vitória para todos nós. Amém. Senhor seja com Deus. Todos abençoados, Nanei, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Pauzinho, as meninas, Adriano, aí, se puder, a gente está sempre participando aí, com a leitura da palavra, com a oração, de alguma forma, para estarmos aproveitando, cada um de vocês também, nesse momento aqui, aproveitar bem o nosso Amém. abençoado. Boa noite, descansa a todos. Amém. Amém. Abençoado. Seja Tá. abençoado. Amém. Amém.